Johnson renuncia e deixa o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Câmara faz sessão de 1 minuto para agilizar votação da PEC dos benefícios. E você vai ver também. Postos de gasolina vão ter que informar os preços de antes e depois do decreto que estipula teto do ICMS. Lojistas da Santa Efigênia protestam contra o fluxo da Cracolândia. Relatório aponta que a alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas no mundo para a pobreza. O Brasil mantém a liderança na América do Sul e é responsável por 50% da atividade econômica do continente. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h02 pontualmente pelo horário de Brasília. Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou à liderança do Partido Conservador nesta quinta-feira e, por consequência, deixará o cargo de primeiro-ministro. Em pronunciamento, ele afirmou que vai ficar no posto até que um sucessor seja escolhido. Boris Johnson, sob pressão insuportável depois de perder o apoio do Partido Conservador devido a uma série incessante de escândalos, renunciou nesta quinta-feira como líder da formação, mas continuará como primeiro-ministro até a escolha de um sucessor. Acima de tudo, quero agradecer a vocês, povo britânico, pelo imenso privilégio que vocês me deram. E quero que saibam que a partir de agora, até que o novo primeiro-ministro esteja no cargo, seus interesses serão atendidos e o governo do país será levado adiante. Johnson falou à nação diante do famoso número 10 de Downing Street. O Partido Conservador deve escolher nos próximos meses um novo nome para substituí-lo, provavelmente a partir de outubro, como seu líder e, por consequência, como chefe de governo. Ao mesmo tempo, Johnson se declarou determinado a continuar governando o país. Para deixar isso claro, ele nomeou novos ministros e secretários de Estado nesta quinta-feira para substituir o elevado número de integrantes que deixaram o governo. Os 3 anos de governo Boris Johnson se encerram com escândalos e polêmicas. Vamos conferir alguns dos fatos que marcaram seu mandato. Carismático e controverso, o premier ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas encurralado, não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia. Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados. Nas últimas 36 horas, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit que parecia impossível depois de 2 anos de impasse. Contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Com a grande maioria no parlamento, realizou o sonho de ser primeiro-ministro. Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964 em Nova York, nos Estados Unidos, em uma família de políticos, jornalistas e celebridades midiáticas. Um dos bisavôs era turco e foi ministro do Império Otomano. O pai foi eurodeputado em Bruxelas. Em 1987, Johnson começou uma carreira de jornalista no The Times, onde foi demitido 1 ano depois por inventar declarações. Depois, trabalhou como correspondente do Telegraph em Bruxelas. Ex-prefeito de Londres, adquiriu status de estrela com os Jogos Olímpicos de 2021. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores por Theresa May em 2016 e é acusado de ter cometido graves erros diplomáticos. Depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Com o acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados a festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, perdeu o apoio da maioria no Partido Conservador, sendo acusado de falta de integridade.
Agora vamos olhar aqui para o Brasil. A Câmara dos Deputados fez nesta manhã uma sessão que durou 1 minuto para agilizar a PEC social. Segundo o regimento interno, para que uma PEC seja votada na comissão especial, é necessário que haja um intervalo de 10 sessões no plenário da Casa após sua apresentação. A sessão desta manhã foi a 10ª e permitiu o andamento do texto. E com isso, a comissão especial da Câmara deve votar hoje a proposta que permite uma série de benefícios à população. A PEC cria um auxílio financeiro para caminhoneiros e taxistas e aumenta o valor do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Após o pedido de vista que adiou a aprovação do relatório que trata da proposta de emenda à Constituição, deputados da base do governo pretendem votar o texto nesta quinta-feira. A proposta cria um auxílio financeiro para caminhoneiros e taxistas e reajusta os valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O valor a ser gasto pelo governo federal em prol dos benefícios é estimado em 41 bilhões e 200 milhões de reais. De acordo com o texto, deve ser instituído um auxílio mensal aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 entre julho e dezembro deste ano. A medida, que deve custar quase 5 bilhões e meio, pode ajudar em torno de 900 mil profissionais. Para evitar o recebimento indevido do voucher, somente transportadores registrados como autônomos até 31 de maio deste ano vão ter direito ao benefício. Já o auxílio aos taxistas, instituído pela PEC, deve custar 2 bilhões de reais. Mas a proposta ainda não definiu qual vai ser o valor individual para cada beneficiário. Para terem direito à ajuda, os profissionais devem apresentar um documento de permissão para a prestação do serviço, feito pelo Poder Público Municipal ou Distrital, que também tenha sido emitido até 31 de maio deste ano. A PEC ainda prevê que o Auxílio Brasil passe para R$ 600 e o Auxílio Gás chegue a R$ 120 por bimestre. Além disso, autoriza a destinação de 2 bilhões e meio de reais para bancar a gratuidade de idosos no transporte público urbano. Os postos de gasolina vão ter de informar os preços de antes e depois do decreto que estipulou um teto para o ICMS dos combustíveis. O governo federal publicou hoje um decreto no Diário Oficial da União para fortalecer a garantia do direito do consumidor à informação clara. O decreto do governo federal estabelece a obrigatoriedade da divulgação transparente dos preços dos combustíveis automotivos. Os postos de gasolina devem informar de forma clara e legível os valores praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022. Em 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um decreto que fixou o teto de 17% para a cobrança do imposto sobre combustíveis. O objetivo do novo decreto é garantir que os consumidores possam comparar, no momento da compra, o preço do posto com o valor antes da redução do tributo. Os valores devem ser informados separadamente para dar mais clareza à informação do que está sendo pago pelo motorista. As ações de fiscalização conjuntas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os donos de postos sobre a medida. O governo federal estima que a gasolina tenha queda de R$ 1,55 por litro e o etanol de 31 centavos por litro. O decreto deve permanecer em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano. E a situação continua tensa na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Os comerciantes do local realizaram hoje um protesto. Eles reclamam que a presença dos usuários tem afugentado os clientes e prejudicado muito os negócios. Essas imagens foram gravadas pela nossa reportagem na manhã desta quinta-feira. Elas mostram a revolta dos comerciantes da região da Santa Efigênia. Comerciantes da rua Santa Efigênia fecharam as portas entre as 9 e as 11 da manhã em forma de protesto. Eles alegam que a rua não pode e não deve ser a nova Cracolândia. Nossa equipe de reportagem flagrou usuários de droga que não se intimidam mesmo com a luz do dia. Nesta esquina, diversos usuários não se intimidam com a presença da polícia e nem com a revolta dos comerciantes. Alguns deles estão com cachimbos na mão usando crack. Este tipo de cena tem afastado consumidores. Para conseguir a droga, muitos praticam furtos e roubos na região. A Operação Caronte aconteceu na terça-feira por volta das 19h30.
quando agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar foram cumprir 28 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. A ação visava prender em flagrante traficantes que atuavam na Avenida Rio Branco e na Rua Guaianazes. A região central é conhecida pelos prédios históricos, mas também pelo grande número de usuários de drogas, que estavam concentrados na Rua Helvétia há muitos anos. Moradores da região relatam que estavam até acostumados com o fluxo, mas estranharam quando acordaram e os usuários haviam sumido do principal ponto e ido para a Praça Princesa Isabel. Segundo o delegado do caso, cerca de 100 pessoas integravam o fluxo local, bem menor do que o encontrado na praça durante a primeira abordagem, que aconteceu no início deste ano. De acordo com comerciantes locais, ontem os dependentes tentaram saquear algumas lojas no centro comercial que fica na Rua Santa Ifigênia. Em forma de defesa, as portas foram abaixadas e depois de alguns ataques que partiram dos usuários, donos e funcionários de lojas da região responderam com agressão. Uma das pessoas que participava dos saques e depredações se feriu ao tentar fugir e foi enviada à UPA Vergueiro pelos guardas municipais. A prefeitura informou que foram realizadas mais de 11 mil abordagens a dependentes químicos desde março, com 2.800 deles mandados para serviços como centros de acolhida. Entidades assistenciais relatam que essa ação policial de expulsar e espalhar os usuários tem dificultado o trabalho dos profissionais de saúde, que precisam fazer a busca nas ruas para realizar o atendimento. E em nota, a Polícia Militar afirmou que vai intensificar o policiamento na região para coibir a ação de criminosos contra os comércios e também as pessoas que circulam pelo local. Informou ainda que 3 pessoas foram presas nesta madrugada por um furto e que monitora diariamente os deslocamentos dos usuários na região. E veja a seguir, relatório aponta que a alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas do mundo todo para a pobreza. E ainda, o Brasil mantém a liderança na América do Sul e é responsável por 50% da atividade econômica do continente. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília e a gente volta a falar sobre a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido. Realmente, a queda do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é a notícia mais comentada hoje, mas não chega a ser uma surpresa, porque já era esperada por muitos especialistas. Pela importância do país no cenário mundial, a mudança no governo vai causar reflexos econômicos e políticos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Marcelo Balotti, que é especialista em política internacional e professor da Universidade Anhembi Morumbi. Primeiro, boa tarde, professor, eu agradeço pela sua participação. E a situação do ainda primeiro-ministro Boris Johnson era realmente insustentável. A trajetória dele, marcada por muitos escândalos, acabou culminando com essa saída, que ainda vai se confirmar? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Olha, a situação do Boris Johnson ela já vinha complicada desde o começo da pandemia, né? Quando você tem aquele problema das festas ocorridas dentro do governo, né? Dentro da residência oficial. Então você tinha ali uma dificuldade de se manter no poder e aí, à medida que os escândalos, né, agora escândalos até um pouco mais graves, né, escândalos envolvendo pessoas muito próximas dele foram se avolumando, a situação dele era insustentável, é insustentável e era insustentável. Então acho que a renúncia dele a consequência, né, o deságue de vários escândalos acumulados. Professor, quem fala agora é Daniela Parisi, muito obrigada pela sua participação, muito prazer. Boris Johnson anunciou que fica no cargo até que um substituto seja escolhido. O sistema de governo no Reino Unido é o parlamento. Queria que o senhor explicasse para a gente como se dá a escolha de um primeiro-ministro. Dani, obrigado pelo convite. O parlamentarismo é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a gente tem o presidencialismo, né? Então lá se vota nos componentes do parlamento, né? E o partido que tiver a maioria forma, ou os
os majoritários formam um governo, né? Então os conservadores estão lá no poder, e aí eles escolhem normalmente o líder do partido para ser o representante, né, que seria o primeiro-ministro. Então agora a renúncia do Boris Johnson significa que o Partido Conservador vai ter que escolher um substituto. Normalmente são as pessoas que têm um nível dentro do partido, né, um ranqueamento dentro do partido elevado, né? O Boris Johnson era um desses caras, né, um desses atores, e agora o Partido Conservador vai ter que escolher um nome dentre esses, digamos, tops dentro da escala do partido. E alguns nomes, professor, já estão sendo cogitados para substituir o Boris Johnson. Qual você acha que deve ser o perfil político escolhido? Olha, eu acredito que deve ser alguém em linha com o Partido Conservador, né? Que é um partido, do ponto de vista econômico, eles são bastante liberais, né? Uma tradição britânica do liberalismo econômico. Deve ser alguém que não tenha tanta proximidade assim com o Boris Johnson, até para se afastar um pouco dessa imagem que ficou, né? Desses escândalos que tem ocorrido. Então, eu acredito que o partido vai optar por alguém não tão próximo ao Boris Johnson, ou que não seja tão vinculado à imagem dele, até para que essa imagem, esse caos que o partido se meteu, seja pelo menos diluído. Esquecido não vai ser, mais diluído até a próxima eleição parlamentar. Bom, o Reino Unido é uma grande potência mundial. Quais as consequências que essa mudança de comando pode ter para a geopolítica e a economia global, professor? Olha, diferente daqui do Brasil, né, que é um presidencialismo, né, então a gente tem aí todo o processo de troca de presidente, e não vias eleitorais, ele é muito traumático, né, e lá o processo é menos traumático, então a economia deve continuar o seu turno normal, que é um turno ruim, né. A Inglaterra vive uma inflação elevada, fruto da pandemia. Então, a Inglaterra tem dificuldades econômicas, tem apresentado resultados econômicos, indicadores econômicos bastante insatisfatórios, né? Então, o próximo primeiro-ministro tem um desafio grande do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, né, do ponto de vista da geopolítica europeia e global, eu acredito que não vai haver grandes mudanças, né? O Brexit está consolidado, a Inglaterra continua sendo um grande parceiro dos Estados Unidos, então, em termos de por exemplo, do conflito com o leste europeu, Rússia e Ucrânia, acredito que não vai ter grandes mudanças, mas acho que o grande desafio do próximo primeiro-ministro é tentar colocar a casa em ordem, né? A Inglaterra tem sofrido bastante, principalmente com inflação, uma inflação bastante elevada. Bom, a gente conversou com o Marcelo Balotti, que é especialista em política internacional. Muito obrigado, professor, pela participação e pelas explicações. Obrigada e até mais. Obrigado. O Brasil foi responsável pela metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021. Os dados são do Banco Mundial e refletem a liderança de décadas do país na região. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial, o país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país. Mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. Olha, e agora um dado preocupante. A alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas para a pobreza em todo o mundo. A análise do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
A entidade aponta que a aceleração da pobreza é consideravelmente mais rápida que o choque da pandemia e atribui parte do aumento dos preços à guerra na Ucrânia. O texto considera que os países vão precisar de apoio do sistema multilateral para chegar ao fim do mês. O Programa para o Desenvolvimento alerta que, enquanto as taxas de juros aumentarem em resposta à alta da inflação, existe o risco de desencadear uma nova pobreza induzida pela recessão que pode aumentar a crise e aprofundar a pobreza no mundo. O documento traz uma análise de 159 países. Os que enfrentam a situação mais crítica estão nos Balcãs e na África subsaariana, em particular no Sahel. Entre os países que enfrentam as consequências mais dramáticas da alta de preços estão Armênia, Burkina Faso, Gana, Haiti, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Iêmen, entre outros. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Não perca, é 1h50. Até mais. Até mais.